Fala pessoal do nosso Fofocar Pod, estamos aqui de volta com mais uma edição. Quero agradecer cada um que está nos acompanhando aqui, né, todas as semanas, sejam todos bem-vindos e pedir para você que está chegando pela primeira vez, que não é inscrito aqui no nosso canal, ó, passa aqui, se inscreva, ativa as notificações, deixa o seu like que é muito importante, comenta aqui embaixo, coloca seu comentário. E quero também fazer um agradecimento especial para a Flávia Fusco Comunicação, assessora de imprensa, que sempre colabora com a gente aqui no Fofocar Pod. Então agradeço a cada um de vocês também que nos acompanham aqui. E não se esqueça, né, que todas as segundas-feiras, sempre a partir do meio-dia, tem um episódio novo aqui para vocês, com um convidado diferente. Então fiquem ligados aqui no nosso canal do YouTube. E para começar hoje, o nosso convidado de hoje é o vidente Bruxo Armando, que eu conheço bem, faço sempre lives com ele em outro canal que eu tenho também. E ele já esteve aqui no Fofocar Pod 2 vezes, né? Então, se você não viu, quiser acompanhar a história dele aí na espiritualidade, é só pesquisar aqui nos vídeos. E hoje a gente vai receber então o Bruxo Armando. Oi, Armando, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Oi, André, tudo bem? Mais uma vez aqui participando, né, do Fofocar Pod. Uma honra aqui estar mais uma vez, pela terceira vez, né, André? É, isso mesmo. E, e hoje online, né? Hoje não pude estar presencial, mas online aqui para trazer previsões, para falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho e também para as pessoas aí que estão conhecendo o podcast agora, as pessoas que estão assistindo agora, né? Para conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, sobre minhas previsões, tá bom? Então vamos lá, André. Isso mesmo. Armando, só para relembrar, né? Você tem quanto tempo mesmo na espiritualidade? Olha, André, quase 5 anos, uns 4 anos aí, tá? Que eu tô na espiritualidade. Eu comecei na Umbanda, né? Comecei na Umbanda e, e aí foi logo no começo que eu conheci o Thiago, né? Que é meu companheiro. E a gente começou na Umbanda e há mais ou menos 2 anos na bruxaria, tá? Fez 2 anos em fevereiro. Entendi, tá bom. E o Armando, você é conhecido aí na internet, né, por fazer previsões de Sim, famosos, muitas previsões repercutem, saem em vários sites, né, as suas sim. previsões, principalmente quando envolve famosos, e muitos Uhum. famosos veem, né, suas previsões, eles chegam a ver. E qual que é a reação desses famosos, né? Te procuram, agradece, não agradece, critica, tem alguma reação específica assim, ou o que que acontece? André, alguns vêm e ficam calados, né? Não, não falam nada. Já aconteceu de alguns famosos me procurarem para fazer previsões para eles, tá? E em alguns casos eu chego a conversar com a pessoa, entendeu? Eu chego a conversar, chego a falar sobre a minha previsão. Aparentemente ficam felizes, mas também não comentam, sabe? Não, assim, a grande parte, grande maioria, eles ouvem e ficam na deles, ficam calados. Tá. E você atende famosos, assim, muitos famosos te procuram para fazer consulta? Não precisa falar nome, Atendo, André. logicamente, mas pode falar sobre isso. Atendo, André. Atendo vários famosos, já atendi vários famosos, entendeu? Jornalista, apresentadores de TV, digital influencer, já atendi também, assim, até participantes de reality shows, tá? Inclusive, recentemente eu atendi um participante da Grande Conquista, né? Ele foi um dos eliminados aí, mas entrou em contato comigo, entendeu? Jogou comigo, fez uma consulta comigo. Então eu fico bastante feliz, tá? E principalmente nesse reality, teve, teve dois participantes que entraram em contato comigo pedindo para que eu fizesse previsões, entendeu? Sei. E muitos famosos, né, às vezes, muitos deles querem as coisas de graça, né? Tipo, faz Sim, uma consulta para mim aí de graça, não querem pagar. Tem alguns que ainda se oferecem, eu imagino, né, para divulgar, faz uma consulta que eu faço uma postagem lá na minha rede social, e tem aqueles que querem de graça, não querem nem divulgar. Isso acontece sim. com você também, em consultas? Acontece muito, André. Acontece muito. Geralmente, os famosos, as pessoas influentes aí, elas querem tudo de graça, né? Querem tudo na mão. Eu falo nesse jeito, né? Nesse sentido. Então, muitas vezes eles querem tudo na mão, querem tudo na faixa, tudo de graça,
ou em troca da divulgação, né, da velha divulgação. Porém, hoje em dia, André, a divulgação é muito complicado, entendeu? Às vezes você divulga um produto e não tem retorno nenhum, tá? E assim, é uma troca, espiritualmente é uma troca, né? Então eu assim, é, eu procuro valorizar meu trabalho, né? Eu prefiro não fazer troca de serviços dessa forma. Inclusive, André, já teve gente que entrou em contato comigo querendo que eu fizesse trabalho espiritual em troca de divulgação, e é claro que eu não aceitei. Porque o trabalho espiritual, ele vai material, né? Material custa dinheiro, não é? Vai material, custa dinheiro, custa horas do meu tempo, custa energia, tá? É uma série de coisas, né, André? Uma série de coisas. Não só pessoas da mídia, mas também tem pessoas, às vezes, que entram em contato comigo e falam, ai, mas por que você cobra o trabalho espiritual? Entendeu? Aí eu já cheguei até a brincar. Falar, ó, vai numa loja de artigos religiosos, e vai lá e fala, ó, você tem como me vender 1 quilo de vela na caridade, entendeu? Ou seja, as pessoas às vezes confundem, né? Caridade, entendeu? Com trabalho espiritual. Trabalho espiritual é outra coisa, é outra energia. Precisa ter uma energia de troca, né? É aquela história, nem relógio trabalha de graça. É, e muitas vezes, se o trabalho for de graça, né, igual você falou, não tivesse energia de troca, pode até não funcionar, né? Não dá certo. Sim, às vezes, André, por exemplo, se eu fizer um trabalho espiritual para abertura de caminhos, para a pessoa ganhar dinheiro, por exemplo, e eu colocar, vai, do meu bolso, o dinheiro do meu bolso, às vezes aquela energia que está sendo colocada vai vir para mim, Olha só. certo? Uhum, então tem toda essa questão, né? Outra coisa, Toda essa questão. outra coisa que eu fiquei sabendo, aí você vai me confirmar se é Uhum. verdade ou não, que te Sim. procuraram quando o Davi, né, o participante do BBB, ganhador do BBB, estava lá, para você fazer alguma coisa para ele não ganhar o programa. Isso aconteceu mesmo? Como que é essa história? Olha, André, procuraram, foi mais de uma pessoa que me procurou, tá? Oferecendo muito dinheiro para fazer trabalhos espirituais para o mal, para o Davi, para ele não ganhar, para acontecer algo de ruim com ele dentro do reality, tá? Tanto é que virou até meio que uma piada. Eu fiz até piada na época e muitas pessoas até acreditaram que de fato eu estava fazendo trabalho para ele, tá? Mas assim, eu não fiz trabalho para ele. Eu até falei que não precisava fazer trabalho para ele, que ele ia se queimar por conta própria, né, André? E assim. Assim, acontece, acontece. Se fosse uma pessoa, por exemplo, louca no dinheiro, iria aceitar, sabe? Sei. Iria aceitar. Mas no meu caso, eu falei que não precisava, falei também que não iria fazer, entendeu? E assim, realmente, André, o tempo está mostrando aí de fato quem é o Davi, né? E que tipo de pessoa assim que te procurou para fazer? Fã? Pessoas ligadas a outro participante? Como que foi assim? Exatamente. Não precisa falar o nome, né? André, Mas. assim, eu não consigo dizer se realmente era fãs de outros participantes, tá? Parecia algo mais pessoal mesmo, sabe? Porque primeiro que teve uma mulher e teve outras 2 pessoas que não se identificaram, Então, tá? foi mais de uma Então, pessoa, assim, então. foi mais de uma pessoa que me procurou, entendeu? É, então, assim, teve pessoas que não se identificaram e teve uma mulher que se identificou, entendeu? Ofereceu dinheiro, ofereceu, falou que queria o mal, que queria prejudicá-lo, entendeu? Mas assim, eu não aceitei, eu acho que assim, pelo menos não mostrou pra mim que era fã de outra pessoa, foi uma coisa mais direta, sabe? Foi uma coisa mais direta.
Sei. E lembrando, né, que a gente faz lives todos os dias, né, no outro canal que eu tenho, que você Sim. acertou, assim, o que aconteceria com o Davi, né? No caso, você falou, ele vai ganhar o BBB, na reta final do BBB você falou isso, ele vai ganhar o BBB, só que a vida dele não vai ser bom pra ele, né? E de fato tá acontecendo, né? São muitas polêmicas envolvendo o nome dele nesse pós-BBB, né? Foi isso. Então, André, foi exatamente isso, né? No, eu lembro que no dia da final do BBB, né? Eu fiz a live com você, fiz a previsão ao vivo, né? Nas lives. Para quem não sabe, a gente faz lives todos os dias, né? Num canal no YouTube. E, e aí eu vi que realmente ele iria ganhar, né? Realmente ganhou aí o prêmio do BBB. Só que eu também falei o seguinte, que por mais que ele ganhasse isso, que seria algo de bom para ele, né? Que viria uma energia muito ruim para a vida dele. Viria uma energia muito negativa para a vida dele, que ele ia ganhar o dinheiro, que ele ia ganhar o prêmio, mas que ele não ia ter paz, né? E foi aí o que aconteceu e não demorou nem 2 dias, né? 2 dias ele já separou da Mani, né? Separou da ex-namorada, como ele assim chamou. Se envolveu em polêmica, perdeu o Instagram, recuperou o Instagram, pessoas criticaram ele, né? Ou seja, foi visto com a moça aí recentemente, né? Ou seja, uma polêmica atrás da outra. Ele tá tendo o pós-BBB pior de todas as edições, está tendo o pior desempenho de um pós-ex-BBB, né? Então é bem complicado, uma situação bem chata, né? Mas a espiritualidade, ela oferece aquilo que cada um merece, né, André? Tanto é que tinha dias que eu jogava para ele, tinha dias que eu jogava para ele, a espiritualidade dele estava muito boa. E tinha dias que estava muito negativa, né? Sim. E o que que você acha que traz essa negatividade para ele pós-BBB aí que você falou? É o dinheiro? É a inveja das pessoas sobre ele? O que que traz essa negatividade para ele? André, ele já estava negativo dentro do reality show, tá? Questão da fartura, do dinheiro, do sucesso, da fama, já estava no destino dele, certo? Mas, ao mesmo tempo, ele estava com a espiritualidade negativa em alguns sentidos, que assim, trazia desunião familiar, problemas no amor, tá? Problemas no amor. Então, assim, a questão, a questão da fartura, do dinheiro que ele ganhou, certo? As pessoas que estão próximas, tá? A inveja, a negatividade que ele mesmo atraía para si, fez com que ele atraísse essa energia ruim para a vida dele, certo? Sim, Então, assim, não foi magia negra, não foi trabalho espiritual, não foi nada disso, foi uma energia que ele mesmo atraiu para a vida dele, certo? Claro que, por exemplo, uma família negativa ajuda, tá? A questão da ambição, por exemplo, ganhou o dinheiro lá, ganhou os 3 milhões lá, ganhou o dinheiro e, assim, virou a cabeça, causou ambição, também ajuda, entendeu? Inveja das pessoas ajuda. Ou seja, são uma série de fatores, uma série de energias que vão meio que se acumulando no espiritual, sabe? É como se fosse uma bomba relógio. Uma hora essa bomba relógio estoura e aí pega em quem estiver do lado, tá? E infelizmente prejudicou mais ele, entendeu? Prejudicou mais ele no meio de tudo isso e acabou trazendo essa negatividade para a vida dele, que ele não consegue, assim, ser falado, né? Se não for no meio de uma polêmica, né? sim. A gente sempre está vendo aí as notícias envolvendo o nome dele, mas é sempre envolvendo uma polêmica, Uma polêmica, é isso mesmo. certo? E o que que acontece com ele em relação ao dinheiro agora? Ele vai saber administrar esse dinheiro? Vai fazer esse dinheiro aumentar? Ou ele corre o risco aí de perder esse dinheiro, igual aconteceu com outros ganhadores aí do BBB? André, ele tem possibilidade de perder, tá? Ele tem possibilidade de perder esse dinheiro, tá? Eu vejo aqui, ó, dificuldades, dificuldades até mesmo.
na questão dos gastos, pode ter gastos excessivos, tá? Pode ter alguns gastos excessivos, é a carta da Cruz. Fala aqui sobre algumas dificuldades que ele pode passar. Pode ser a má administração também do dinheiro, tá? E ele pode gastar com futilidades, com coisas fúteis, tá? Inclusive, fala aqui para ele ter um pouco de cuidado com gastar com outras pessoas, tá? Mulheres, pessoas próximas, tá? Ou com bobagens, com festas, tá? Então eu acredito que tem sim essa possibilidade de ele perder tudo por conta de é, mal gastos, tá? Não saber administrar bem o dinheiro na forma de gastar. Sei, então ele corre esse risco mesmo. E em Sim, relação à parte profissional dele, né? Ganhou a bolsa de estudos lá no BBB, quer ser médico, mas não é fácil, né? Ele vai conseguir sim. ser médico? O que que as cartas mostram aí? André não vai ser médico, tá? Aqui deu bem negativo para ele, ó. Deu a carta da torre, certo? Carta do cachorro e a carta da criança, tá? Carta da criança também. A carta da torre aqui, ela já confirma que não vai ter essa faculdade, tá? Vai ser algo aí que ele pode até correr atrás, tá? Ele pode até ir em busca de fazer essa faculdade, mas no meio do caminho ele desiste, tá? Ou até mesmo antes de chegar no meio do caminho, ele vai desistir. Pode se deslumbrar por alguma coisa, tá? Pode causar algum deslumbre para ele, que ele acabe deixando para lá essa faculdade, seguindo outros caminhos. Eu vejo também, André, aqui um pouco de infantilidade da parte dele, tá? Apesar de mostrar que era de fato um sonho, mas eu vejo aqui a questão de uma infantilidade, a questão de uma imaturidade, tá? Que pode prejudicar ele nesse sentido, tá? Então é um não, é mais um não do que um sim. Ele pode até ir em busca dessa faculdade, mas ele desiste aí, desiste antes mesmo de começar ou no meio do caminho. Em relação à vida amorosa dele, né? Volta com a ex dele, com a Mani, o que que você vê sobre a parte amorosa dele? Então, André, aqui eu não vejo a volta, não vejo volta entre ele e a Mani, não, tá? Eu vejo ele seguindo outros caminhos, tá? Vejo que ele vai conhecer alguém, tá? Não tá tão longe. Ele vai conhecer alguém, vai se envolver com alguém, tá? Possivelmente é uma pessoa também com diferença de idade com ele, tá? Pode sim ser uma pessoa com diferença de idade com ele, tá? Também tem possibilidade de ser uma pessoa relacionada à mídia, tá? Pode ser uma pessoa ou famosa ou uma digital influencer, por exemplo, mas assim, deu mais possibilidade para novos relacionamentos, tá? Novos relacionamentos para ele. Então ele conhece alguém aí, podendo ser até uma pessoa famosa. E em relação Sim. à Mani, a ex dele, o que que você vê pra ela e o caminho dela, Armando? André, para a Mani aqui eu vejo que ela está mais focada no trabalho, tá? Eu vejo que ela está mais focada no trabalho, no progresso dela, nos objetivos dela, ó. Deu a carta aqui do Cavaleiro, tá? Carta do Cavaleiro, trazendo caminhos abertos, tá? Fala também sobre dinheiro aqui, é, saiu a carta saiu a carta dos Trevos e também saiu a carta da Foice, tá? Traz fartura, traz dinheiro, ela está em busca da melhora dela financeira e profissional. E, inclusive, André, mostra aqui que tem muitas oportunidades, muitos convites sendo feitos aí para a Mani, tá? Inclusive, tem sim possibilidade de ela participar de um reality show, tá? Pelo menos o Olha, convite foi feito. olha que legal. E em relação à parte amorosa, acredito que ela não tá pensando nisso agora, né? Acho que o foco dela deve ser outro, mas no futuro aí você vê ela encontrando alguém? André, para o próximo ano ela pode até conhecer algumas pessoas, tá? Mas realmente, ela não está focada em relacionamento, ela está focada em crescer financeiramente, tá bom?
Entendi, tá bom então. E agora uma outra participante aí do BBB, né, BBB 24, que foi a Bia, a Beatriz, né? Eu acredito que ela Sim. ia que tá tendo o melhor pós-BBB, né? Muitas oportunidades, portas abertas, tá sempre aí nos programas da Globo, teve o contrato renovado aí com a Globo. O que que você vê aí no pra Beatriz, pra Bia? Beatriz, sucesso para ela, André, fartura, tá? Traz caminhos abertos aqui para ela. Eu acredito que ela vai se dar muito bem aí. Vai ter muitas propostas, muitas coisas ainda para fazer. Eu acredito que ela vai sim se tornar aí um grande nome para fazer divulgações, para fazer comerciais, para fazer algo nesse sentido, né? Trabalhar mesmo com essa parte de divulgação das coisas, tá? Comerciais, algo nesse sentido, né? E então deu muita possibilidade para isso. Eu acredito que ela vai ter um destaque maior, tá? Ainda esse ano ela vai ter um destaque maior aí referente à TV e deu sim positividade para ela. Pro amor tá um pouquinho negativo, eu vejo sim que ela tá mais focada nessa parte financeira e profissional, tá? Mas deu positividade até o ano que vem, André. Ela vai conhecer alguém que tem sim possibilidade de ser alguém famoso, tá? De ser alguém da mídia. E também eu vejo que as características dessa pessoa é um homem alto e forte, tá? Então ela vai conhecer alguém ano que vem, gente. Anotem aí. Sim. E a questão dela ser apresentadora, porque ela fala que o sonho dela é ser apresentadora de TV, vai conseguir realizar esse sonho aí como apresentadora? André, eu vejo aqui ela se aventurando em várias coisas, tá? Várias coisas, várias oportunidades vão surgir para Bia, até mesmo para apresentadora, tá? Para ela apresentar um programa mesmo, para ela ter o programa da Bia, né, da Beatriz, eu acho que vai demorar um pouco, tá? Então eu acredito que a Globo vai aproveitar mais esse lado humorístico, esse lado também assim descontraído para ela fazer entrevistas, para ela fazer matérias, tá? Tem possibilidade de ela participar de uma novela, de ela fazer uma participação, tá? Então eles vão aproveitar a Bia em outros sentidos, mas tem sim futuro, tá? Para isso, e pode ser que daqui a alguns anos, sim, venha um convite para ela apresentar um programa, tá? Mas eu vejo que esse sonho de ser apresentadora de um programa dela próprio ainda está um pouquinho longe. Tá. Acho que ela também não tá pronta para isso, né? Tem que aprender e ser lapidada, né? Só o tempo mesmo. O Armando, outros participantes aí do BBB, Matheus e Isabelle, né? Casal aí que se formou nos últimos dias do programa e até o momento eles estão juntos aí, continuam juntos, Hum. Matheus e Isabelle. André, eu já tinha falado sobre esse casal em outras lives, em outras situações aqui, e aqui continua na mesma energia, tá? Os dois não ficam juntos, saiu a carta do chicote, tá? Pode ser um relacionamento que seja conturbado, ainda mais agora, nesses próximos tempos, nesses próximos meses, tá? Eu vejo algo de relacionamento conturbado que pode fazer com que os dois tenham diferenças, algum tipo de discussão, tá? Aqui mostra que não vai ter futuro nesse relacionamento, tá? Eu acredito que a Isabelle vai ficar muito mais na mídia, vai ter mais futuro na parte profissional dela, tá? E assim, seria bom o que eles deveriam focar no momento, tá? Mas para esse relacionamento, para eles, não vai dar certo, Então, tá? Eles separam. tá, então não tem futuro aí os dois. E em relação agora um outro ex-casal, na verdade, né, que é a Camila e o Buda. O Buda participou do BBB, e aí saíram algumas notícias que ele estava ficando com outras pessoas aí, e você vê volta aí entre os dois. André, aqui no momento deu um pouco negativo, tá? Que deu um pouco negativo para a questão de volta entre eles. Principalmente, André, pelas ações aí do Buda, né? Pelas ações dele de estar fazendo algumas coisas, de estar saindo com outras pessoas, entendeu? De não respeitar esse tempo, né? Para já estar se envolvendo com algumas pessoas, né? Eu acho que não faz nem um mês e meio, e já está dessa forma, né? Então aqui ainda tem uma pequena esperança, tá? De eles terem uma conversa, de eles terem uma reconciliação. Eu vejo até que os dois tiveram uma conversa, tiveram um diálogo, tá? Mas aqui hoje está bem negativo
para ver uma volta entre eles. Tá, então tem uma pequena possibilidade, digamos assim. Então, tá bom. Sim. Outro nome também aí do ex-BBB, né? A Vanessa Camargo, aí que foi cancelada, enfim, tudo que aconteceu com ela, expulsa do programa. Agora ela tá retomando a carreira dela, a parte profissional. Você vê que ela vai conseguir retomar essa carreira, fazer sucesso novamente. O que você vê para ela? Lançou música nova, né? André, vai sim, tá? Traz caminhos abertos aqui para ela, muito trabalho, fartura, tá? Eu acredito que ela vai sim sair muito bem aí referente à carreira, tá? A questão do cancelamento foi algo temporário, tá? Traz caminhos abertos, traz positividade na questão da fartura, na questão do trabalho como cantora, tá? No amor, André, tá bem negativo para ela, tá? O amor aqui está um pouco negativo para ela. E eu vejo algumas mudanças, vejo aqui que ela vai se envolver em mais alguma polêmica referente a relacionamento, tá? Mas é, os caminhos dela estão favoráveis mesmo na questão financeira e profissional. Então ela vai voltar com tudo aí para a mídia. Tá, então a parte profissional tudo ok, mas vida amorosa não. Sim. Mas você vê uma possível volta, Armando, entre ela e o Dado, ou volta tá descartado? No momento está descartado, André. No momento está bem negativo aqui para ela, tá? E eu vejo aqui que ela tá com outros pensamentos, ela tá com outros focos no momento, tá? Então, por enquanto, está negativo essa volta. Sei, então o foco dela tá no profissional mesmo. O Armando, agora Sim. sobre Faustão, né, que já passou aí por 2 transplantes, está se recuperando. O que você veio para a recuperação do Faustão, principalmente a parte da saúde? Então, vamos ver aqui sobre o Faustão. André, para o Faustão aqui deu sim possibilidade de ele se recuperar, tá? Traz caminhos abertos aqui para ele. Ele ainda está passando por uma fase de altos e baixos, né, referente à saúde. Eu acredito que tem sim essa chance de ele ficar bem, de ele se recuperar, tá? Tá lutando por isso. Eu vejo tratamento, tanto médico, algo relacionado à medicação, possível fisioterapia ou algo de tratamento que ele vem fazendo, tá? Mas tem sim grande chance de ele se recuperar, de ele ficar bem, tá? Aqui no momento ele tá numa fase de altos e baixos, mas tem sim possibilidade de ele se curar, tá? Se existe a possibilidade, ele se curando, né, no futuro, dele voltar para a TV, fazer alguma coisa como apresentador, alguma coisa nesse sentido, ou a gente não vai ver mais Faustão na TV, não? Já teve uma aposentadoria aí definitiva. André, houveram vários convites, tá? Tiveram vários convites para o Faustão voltar para a TV e eu acredito que foi bem antes de acontecer isso com ele, tá? De acontecer esse problema de saúde com ele. Houve vários convites para ele de várias emissoras, tá? Foi mais de uma emissora querendo o Faustão trabalhando, tá? Mas aqui no momento traz um pouco de negatividade. Mas o Faustão, eu até falei para ele, falei sobre ele uma vez, que ele é 8 ou 80, tá? Na hora que ele quiser voltar para a TV, se ele falar, eu quero voltar semana que vem para a TV, ele volta, tá? Tá, então os caminhos aí estão sempre abertos para ele nessa questão então, Sim. da volta para a TV. E falando sobre o filho dele, né, que tem o programa lá na Band, agora recentemente surgiram notícias de que o SBT estaria interessado em levar o filho pro programa, né, pro SBT, na verdade, trocar de emissora. O que você vê sobre o filho dele, o João? André, realmente mostra aqui, André, possibilidade de estarem conversando, tá? De estarem negociando algo para ele ir para outra emissora. Tem sim essa possibilidade, tá? Eu vejo sim que a própria Band tem aqui algo relacionado a um final de ciclo para o programa dele, tá? Pode ser que esse programa não tenha tanto futuro, ou eles queiram, de fato, tirá-lo do ar, tá? Então traz aqui realmente que vai ter um final de ciclo para ele dentro da Band e traz aqui possivelmente ele vai para outra emissora, mas no momento ele só está em negociação, tá? Ele está na fase de negociar, de conversar, tá? Mas tem sim possibilidade para ele ir para outra emissora. Tá. E agora sobre a Eliana, né? É confirmado que ela Uhum. sai do SBT agora em junho, mas
que ela vai para a Globo, assim, não tem uma confirmação. E dizem que ela recebeu uma proposta milionária para voltar para a Record. O que você vê o destino e o futuro da Eliana, Record, Globo? André, eu vejo aqui que tem mais chance de ela ir para a Globo mesmo, tá? Mais chance de ela ir para a Globo. De fato, ela recebeu vários convites, várias propostas aí para ir para outras TVs, tá? Não foi só a Record, tá? Mas aqui traz caminhos abertos, para onde ela for, ela vai se dar bem, tá? Aqui deu mais possibilidade para ela ir para a Globo, tá? Eu vejo que ainda não tem algo pronto, ainda não tem um formato pronto para ela dentro da emissora, tá? Mas tem mais possibilidade para ela ir para a Globo mesmo, tá? Traz caminhos abertos, traz fartura e ela vai fazer algo totalmente novo, totalmente diferente do que ela fazia nos seus antigos programas, tá? Tá bom. Então vamos ver Eliana fazendo algo novo aí, possivelmente na Globo, né? Ô Armando, agora duas pessoas aí que estão na mídia, sempre, principalmente nas redes sociais, que é o Fiuk e a Uhum, Deolane, né? Não tem, sim. não assumiram que são casais, né? Mas Uhum. você vê que eles estão juntos, tem um envolvimento amoroso entre os dois. Se não estão juntos, vão ficar juntos. O que você revela aí sobre Fiuk e a Deolane Bezerra? Então vamos ver aqui, André, sobre o Fiuk, né? E a Deolane aqui. André, é muito positivo aqui, tá? Pro relacionamento dos dois. Eu vejo aqui que é um casal difícil. Um casal bem difícil, tá? Mas os dois se gostam, os dois têm sim sentimentos um pelo outro, tá? É, acredito sim que pode ter um futuro nesse relacionamento, mas aqui, André, traz também algumas coisas que podem atrapalhar, tá? Questão de ciúmes pode atrapalhar. Eu vejo aqui que a personalidade dos dois também são personalidades fortes, tá? Ela é uma mulher assim, né, que você de olhar para ela, você já vê que ela tem a personalidade bem forte. Ele também, apesar de mostrar aqui também a carta da criança, um pouco de maturidade, um pouco de birra, eu vejo também que ele tem a personalidade forte. Isso pode causar um problema entre eles, que é a questão de brigas e discussões, tá? Bate-boca, e também algo relacionado a ciúmes. Tá? Ciúmes pode atrapalhar no relacionamento dos dois. Mas tem tudo aqui pela frente, tá, André? A princípio, mostra que esse casal tem futuro. Tem futuro. Mas quem que você acha que é o mais ciumento aí na relação? Eu apostaria que seria a Deolane, mas que as cartas mostram aí? André, os dois são ciumentos. Os Os dois? dois são ciumentos. Só que, assim, como eu falei, a Deolane, ela é mais assim, você de olhar para ela, você já vê que ela tem a personalidade bem forte, né? Ela fala o que quer, fala o que pensa. O, o Fiuk, ele assim, ele já é mais aquele menino bonzinho, né? Que a gente olha assim, que não sei o quê. Mas ele também é bastante ciumento, tá? E ele pode ser um pouco birrento, um pouco turrão, um pouco assim, por muitas vezes assim, um pouco irritado, tá? Então os dois são ciumentos, tá? Os dois são ciumentos aí. É um casal duvidoso, né? É um casal que a gente olha assim, a princípio a gente não vê tanta liga, É. mas os dois combinam bastante, tá? Ah, tá. É aquele casal improvável, né? Que você nunca Sim. imaginaria que os dois tivesse alguma coisa, né? Já que a gente tá falando no Fiuk, fala um pouquinho aí do lado profissional, né? Ele já fez novela, apesar de não é considerado um grande ator, já cantou. O que você vê Uhum. assim? Volta a fazer novela, cantar ou não? Agora é só a internet mesmo, o mundo dele. André, a princípio eu não vejo tantas mudanças para ele na questão financeira e profissional. Não, tá? Eu acredito que ele tá ganhando algum dinheiro, tá, André? Não sei do que ele tá trabalhando atualmente, mas se for na internet, ele pode estar ganhando um bom dinheiro, tá? Traz caminhos abertos aqui para ele, positividade, fartura, tá? E eu acredito que ele não volta nem mais para TV, nem para atuação, nem para música. Eu acredito que ele sossegou mais.
Tá bom. O Armando, agora mudando de assunto, um outro nome aí é o jogador Endrick, né? Que Uhum. dias atrás ele teve uma polêmica, ele participou do programa do Pedro Bial, e aí o Pedro Bial perguntou sobre casamento, a mãe entrou no meio. O que que você vê? Esse jogador vai continuar sendo destaque? A parte amorosa dele, tudo ok? Pode ter algum problema por causa disso ou outras coisas? Então, André, eu tinha feito uma previsão para ele, né, para o Hendrick aí, e falei também sobre a namorada dele, né, que é modelo, e assim, é uma situação complicada, tá? Da previsão que eu fiz, muitas coisas até eu não falei, tá? Coisas assim, até mesmo íntimas, né, pessoais. O que que acontece? Pro Endrick, ele tem tudo pela frente, tem tudo para brilhar, tem tudo para ser considerado, André, o novo Neymar, o novo Pelé, tá? Ele tem muito futuro. Na espiritualidade, tudo mostra fartura, dinheiro, ganhos, tá? Assim, ele tem que ir pelo caminho certo. Ele tem que ir pelo caminho certo. Ele é um tipo de pessoa, André, que se ele puder ajudar, ele tira do corpo para ajudar alguém, tá? Sei. Ele é uma pessoa muito generosa, ele é uma pessoa muito boa, mas ele também tem que tomar muito cuidado para ele não se perder no meio do caminho, tá? Principalmente amizades ou pessoas que possam prejudicar ele nesse sentido. Referente à questão do amor, é muito positivo. Ele realmente ama muito a namorada dele gosta muito dele também, tá? Muitas pessoas falam que é até interesse, eu acredito que não é interesse, ela realmente ama e ele gosta dele, tá? Mas qual que é a maior dificuldade dos dois? A família, tá? A família se mete muito, a família se envolve muito e pode acontecer, André, bem parecido com o que aconteceu com a Larissa Manoela, tá? Todo mundo se lembra, né, que ela teve uma polêmica grande com a família, né? Sim. Então, assim, eu acredito que tem sim possibilidade do Hendrick ter problemas aí com a família dele, tá? Ter problemas com a família dele. Inclusive, André, eu vi uma possibilidade do casamento, né? Eu já tinha falado da possibilidade de um casamento futuro entre os dois, tá? Entre o Hendrick e essa moça, e possibilidade até mesmo dos dois terem filhos, tá? Os dois terem filhos aí futuramente. Então, eu acredito que é um relacionamento que tem tudo pela frente, mas a família pode acabar atrapalhando de alguma forma, tá? E caso, se ele for a favor da família, é claro que vai ter a separação. Agora, se realmente ele brigar por isso, brigar por esse relacionamento, ele vai se afastar da família e vai acontecer algo bem parecido com o que aconteceu com a Larissa Manoela. É um problema, né? Quando a família se envolve no relacionamento, né? O negócio geralmente desanda, né? É um problema mesmo. Sim. O Armando, outro nome agora é o Carlinhos Maia, né? O Carlinhos Maia está sempre envolvido em polêmica. Quando ele não se coloca na polêmica, a internet que coloca ele numa polêmica, tá sempre envolvido em polêmica. O que que você vê pro Carlinhos Maia? Vamos ver aqui sobre o Carlinhos Maia, André. Olha, aparentemente ele está com os caminhos abertos aqui, traz fartura, positividade para ele. Deixa eu ver aqui sobre o relacionamento. Aqui mostra altos e baixos, tá, André? Altos e baixos nesse relacionamento. É, ele vive pelo engajamento, né? Ele vive pela fama, por ter o seu nome envolvido em polêmicas, tá? Mas traz aqui, André, algo muito negativo, que é a questão de uma possível polêmica grave aí que ele pode se envolver, referente à questão de uma possível traição, tá? Uma possível traição que venha aí na mídia que possa prejudicar novamente o relacionamento dos dois, tá? Pode sim ter um término, pode haver um novo término entre o Carlinhos e o Lucas, né? Mas traz aqui, André, que ele gosta de ter o nome dele em evidência, envolvido em polêmica, tá? Mas aqui traz que ele vai se envolver numa polêmica que pode sim causar novamente a separação dele e do Lucas, tá?
Então podemos ter mais uma vez a separação dos dois aí. E a questão Sim. do Lucas, né? O Lucas ele vai estrear, né? É o que é falado, pelo menos, o programa dele lá no SBT, possivelmente em agosto. Você vê mesmo que essa Uhum. estreia vai acontecer, porque tem gente que fala que não vai estrear, vai dar certo esse programa aí. A princípio acho que vai ser exibido aos sábados. André, vamos lá. Aqui mostra assim que de fato, realmente esse programa vai sair do papel, tá? O que está negativo aqui, não foi muito bem aceito, tá? Esse programa não foi muito bem aceito, nem pela produção, às vezes nem pelo Silvio, tá? Talvez Nossa, não tenha sido bem aceito pelo SBT esse programa. Como já foi uma coisa que é de tempos, né? Já foi uma coisa que, ó, já vem um certo tempo. Não vai ter o que fazer, vai ter que ir pro ar, né? Só vou ter que colocar para frente esse programa. Eu acredito, André, que vai ser um programa de temporada, tá? Pode ser que ele faça uma temporada de programas, tá? E depois saia da TV, tá? Infelizmente é o que eu vejo aqui, que pode ser um espaço curto, pode ser algo que não traga tanto retorno para a TV. No início vai ser um estouro, tá? sei. No início pode ser muito sucesso, mas depois, com o passar do tempo, vai se tornando uma coisa um pouco chata, um pouco sem graça, tá? Pode cair a audiência. Então eu vejo que vai ser um programa de temporada. Aqui, André, traz um prazo de mais ou menos uns 6 meses, tá? Então, possibilidade aí que eles queiram colocar o programa apenas por 6 meses. Claro que dentro desse tempo pode tanto cancelar, como pode também é, assim, aumentar, né, o número de programas. Mas no momento eu vejo esse prazo, tá? Tá bom. E outro nome aí também que está sempre envolvido em polêmica é a Andressa Urach. O que você vê aí Uhum. para Andressa Urach? Vamos ver aqui para André Surak, André, como que vai estar o futuro dela, né, referente a essas polêmicas. André, ela vai continuar se envolvendo em polêmica, tá? Vai continuar se envolvendo em polêmica. André, ela vai se envolver numa polêmica envolvendo um homem, tá? Envolvendo um homem. E aqui traz muita negatividade para ela. Muita negatividade mesmo, tá? Ela tem que cuidar melhor da saúde dela. Saúde dela que aparece bastante negativo, tá? E aqui ela vai continuar se envolvendo em polêmicas, vai continuar causando bastante aí referente à mídia, tá? Eu não vejo ela saindo da profissão dela, né? Atualmente ela trabalha com conteúdo adulto. Eu acredito que ela vai continuar nesse ramo, tá? Mas ela precisa cuidar melhor da saúde dela, todos os sentidos. E traz também aqui, André, algo relacionado negativo no espiritual, negativo para o amor, tá? E ela vai se envolver numa polêmica bem grave, bem séria, envolvendo alguém do sexo masculino. Então vem mais polêmicas aí para ela. E a parte de relacionamento, né, até o momento ela tá com uma pessoa. Você vê esse relacionamento indo para frente? André, aqui dá negativo, tá? Aqui dá negativo. No relacionamento dela pode ser algo assim, que não seja tão duradouro, tá? Sei, então é um relacionamento que não tem futuro. O Não. Armando, agora mudando de nome, Virgínia Fonseca, né, tá? Estreou como apresentadora lá do SBT, tem o programa. A princípio não é aquele estouro, aquele sucesso, mas tá indo bem, né? Digamos assim. O que você vê aí pra Virgínia Fonseca, lá da parte profissional, parte pessoal? André, eu já tinha falado sobre a Virgínia, tá? Uns meses atrás, eu acho que foi bem antes, acho que foi ano passado que eu falei da Virgínia, né? Que o programa dela não iria dar bem, né? Não iria decolar aí. No início foi aquele estouro, né? Naquele início foi muito bem aceito, teve uma grande audiência, né? Agora, com o passar do tempo, tá diminuindo. A minha previsão continua a mesma, André. Esse programa não vai para frente, esse programa é, não vai ter grande destaque, tá? Eu acredito que esse programa encerra o ano aqui, tá? Traz aqui uma possibilidade para esse programa ir até o final do ano, mas não mostra aqui uma possibilidade se ela volta ano que vem ou não, tá? Principalmente por conta aqui de algo negativo, a questão da audiência também pode cair ainda mais, tá? Pode ter uma diminuição gigantesca aí na audiência do programa dela, então eu acredito que ela não vai conseguir se manter bem aí
nesse programa, tá, André? Eu vejo também, André, principalmente que vai ter alguns problemas na equipe, inclusive demissões, S- tá? Tá. E a questão da gravidez, né? Ela tá grávida do terceiro filho. O que que você vê sobre essa Uhum. gravidez? Tudo bem? Inclusive, eu tinha dito, né, André, tinha falado aí, no dia que ela revelou que estava grávida, a gente fez a previsão e Do deu sexo do bebê, né? o sexo do bebê seria um menino, né? Isso. Então, assim, a gravidez dela, aparentemente, aqui, tá tudo certo, André. Eu vi uma previsão de uma pessoa falando que ela poderia perder o bebê, né? Nossa. Sofrer aí uma perca, né? Algo bastante sério, bastante negativo, tá? E antiético, né? A gente falar isso Sim, é muito a forte, né? respeito de uma pessoa, algo muito forte, tá? Que para mim a pessoa que fala isso não é evidente, tá brincando com a espiritualidade e um dia a conta chega, tá? Mas assim, André, aqui a princípio eu vejo que a gravidez dela tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Traz caminhos abertos. O que me preocupa um pouco, claro, sim, tem possibilidade de ser uma gravidez um pouco arriscada, uma gravidez um pouco de risco. Também tem possibilidade, André, de não ser um parto normal, tá? Tem possibilidade de ser uma cesárea, tá? Mas aparentemente mostra que tá tudo positivo para a gravidez dela. Tá bom, menos mal, né? Que bom. Ô Armando, fala um pouquinho então aí sobre o futuro do SBT, né? Que tá vivendo uma época, uma fase de crise de audiência, lançaram vários programas, mas ainda não decolaram esses programas como eles esperavam, né? Tudo bem que é um pouco cedo ainda, mas o que você vê? Esses programas vão decolar? O SBT vai conseguir melhorar a audiência, recuperar o segundo lugar que eles foram no passado? André, eu vejo que ainda existe uma fase de ainda renovação, tá? Eles ainda não encontraram a renovação que eles queriam. No momento tá muito negativo, André. Vários programas, várias coisas que eles colocaram, poucas vão ficar, tá? Sei. Poucas atrações, poucos programas que eles colocaram aqui, de fato vão continuar mais para frente, tá? Eu vejo aqui que foi um pouco um tiro no pé, tá? Investir nesse público mais jovem, investir nesse público da internet, foi uma decisão errada, tá? Que trouxe aí mais percas do que ganhos, tá? Um dos nomes que eu tinha falado que não daria certo era o Tirulipa, né? Sei. Tirulipa e a Virgínia, certo? Então eu acredito que poucos programas aí que eles investiram vai para frente. E o Tirulipa realmente, né, não tá dando certo, né? O programa tá lá no sábado à Uhum, tarde, um horário ruim, né? Embora aumentou um pouquinho a audiência do SBT, mas assim tá muito baixo, né? Muito baixo a audiência do programa dele. Acho que sim, não tá dentro daquilo que eles esperavam, daquilo que eles imaginavam, né? Então sim, é isso mesmo. E em relação sim. agora o futuro do Silvio Santos, Armando, o que que você vê aí pra ele? André, para o Silvio Santos, eu acredito que ele continua na mesma, continua afastado da TV, tá? Não vejo possibilidade de ele voltar. Eu vejo ele cuidando melhor da saúde dele, tá? Mais próximo da família. Por um lado, eu vejo ele muito bem, vejo ele feliz, vejo ele curtindo, vejo ele aproveitando mais a vida, tá? Por outro lado, eu vejo aqui que alguns problemas relacionados à saúde prejudicam ele, tá? Prejudicam ele bastante. E eu não acredito na volta dele para a TV, não, André. Algo bem difícil de acontecer. Então não vamos ver mais Silvio Santos aí na TV. Mas você acha que ele pode fazer alguma aparição ainda? Apresentar programa, acredito que não, mas aparecer lá no programa dele, fazer uma participação ou não? Agora a gente não vê mais Silvio Santos na TV. André, eu vou te falar bem sincero, bem difícil. É, Bem difícil. tá, que pena, Bem né? difícil. Quase impossível, tá? Tá, tá Quase bom. impossível disso acontecer. Tá bom, então. Ô, Armando, agora saindo aí Uhum, dos famosos, fala um pouquinho dessa questão aí, por exemplo, agora que a gente está gravando aqui, está acontecendo a tragédia das chuvas lá no Rio Grande do Sul. Você vê que pode uhum. acontecer algo no Brasil, esse ano, talvez, em outro estado, outra região do Brasil? Esperamos que não, né? Mas o que que você vê aí? Tá, André. André, tem sim possibilidade, tá, de acontecer em outros locais do Brasil, em outras regiões do Brasil.
tá? Aqui no Sudeste, em São Paulo, Rio de Janeiro, tem mais possibilidade, tem mais possibilidade disso acontecer. E aqui, André, eu vejo assim um alerta para na natureza, tá? Um alerta na natureza referente à questão de chuvas fortes, possíveis desabamentos, tá? Possíveis desabamentos, principalmente em locais propensos a isso, né? Pode haver algum tipo de desabamento, algum tipo de problema relacionado a isso, tá? A questão das chuvas fortes pode ser algo que afete mais São Paulo e Rio de Janeiro, tá? A região sudeste. E também traz aqui, André, a questão de problemas de saúde. Vai ser algo que vai aumentar ainda mais nesse ano, tá, André? A gente já vem passando aí por surtos, né, de doenças que nem a Covid, a dengue, né? Teve um aumento grande aí da dengue. Então, acredito que as doenças vão aumentar com o passar aí dessas chuvas. Ok, então doenças podendo aumentar aí. Tá bom, então. Isso mesmo, André. Infelizmente, né, gente? Então não é nada positivo aí nessa questão. Ô Armando, fala um pouquinho agora sobre o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, porque está sendo bastante criticado, né? Enfim, o que você vê sobre o governador do estado do Rio Grande do Sul? Realmente, André, ele está sendo criticado com razão, tá? Está sendo criticado com razão. Eu vejo aqui, André, que decepcionou bastante pessoas, tá? Decepcionou bastante pessoas, traz aqui algo de muito ruim para ele, tá? E eu acredito, André, que vai ser muito prejudicado nas próximas eleições, tá? As próximas eleições, com certeza, ele não ganha, porque aqui traz muita negatividade para ele. É, metade da culpa do que aconteceu, eles querem colocar em cima do governador, tá? Sei. E tem algo de ruim, sim, com ele, tem algo de negativo com ele, tem algo, sim, de problemática com ele, tá? A espiritualidade dele tá muito negativa aqui, tá? A única coisa que tá positiva para ele é no financeiro, tá? Fora isso, tá tudo negativo para ele e possivelmente esses problemas que aconteceram, parte dos problemas vão colocar a culpa nele, tá, André? Tá. Ô Armando, você falou que a espiritualidade dele tá negativa. Quando a espiritualidade de uma pessoa tá negativa, ela pode fazer alguma coisa para positivar, para reverter isso? Tem essa possibilidade? Olha, André, até pode, tá? Até pode. Claro que a pessoa tem que procurar e a pessoa também tem que se doar para isso, tá? Não é simples, por exemplo, você ir procurar ajuda espiritual e aí, por exemplo, a pessoa que vai fazer o trabalho para você falar, ó, você vai ter que tomar banho de ervas. Ah, eu não posso, entendeu? Ó, você vai ter que quando você receber uma grande quantia, você vai ter que doar para alguma pessoa. Ah, aí a pessoa fala, tá bom. Aí, por exemplo, faz o trabalho, dá tudo certo. Aí a pessoa, do nada, aparece um dinheiro grande na frente, na vida da pessoa. Aí ela, em vez de ajudar a quem precisa, né? Ela fica com o dinheiro todo para ela, tá? Então tem muitas coisas, André, muitas coisas envolvidas, tá? Ele pode procurar ajuda espiritual, pode resolver problema? Até pode, mas ele vai ter que se doar e ele vai ter também que fazer algumas coisas, vai ter que tomar um banho de ervas, possivelmente ele vai precisar prestar caridade, tá? Vai precisar ajudar alguém, ajudar de coração, tá? Porque também não adianta ajudar forçado, tá? Sei. Então, assim, é bem negativa a situação dele, André. Bem complicado, Tá. tá? Bem E complicado. entendi. E tá bom. Ô Armando, agora fala um pouquinho sobre o presidente Lula, né? O que você vê para ele aí agora? André, aparentemente para o Lula aqui deu positivo, deu caminhos abertos para ele, positividade, fartura. Um pouquinho negativo na questão da saúde, André, e me mostra aqui para ele evitar um pouco do estresse, tá? Estresse físico, estresse mental pode sim afetar um pouco a saúde dele. Eu não vejo algo grave, não vejo nada grave, mas sim, se ele continuar se estressando, continuar passando por fases assim que possam prejudicar a saúde dele, claro que futuramente pode sim causar algum desconforto, tá? Mas aparentemente traz caminhos abertos e ele continua aí como presidente, termina o mandato, tá?
e então ele continua como presidente, então. Tá bom. Sim. O Armando, e agora sobre o Bolsonaro, né? Hoje que a gente está aqui gravando, ele está inclusive internado, né? Está passando por Uhum. problemas de saúde. O que você vê sobre o Bolsonaro, principalmente a parte de saúde? André, eu tinha feito aqui uma previsão, tá, pro Bolsonaro, tá? Antes mesmo da gente entrar aqui ao vivo, eu estava fazendo essa previsão, tá? Então, assim, as notícias que eu tenho não são boas, tá? Não são tão boas, mas assim, sempre há esperança, né? Então, assim, eu fiz uma geral aqui para ele na saúde e tirei cartas para uma previsão para ele, tá? Algo mais simples para ele na questão da previsão, mas eu fiz um geral para a saúde. Atualmente, na saúde dele, André, ele vem sentindo vários problemas relacionados a dores no corpo, tá? Possivelmente dores no corpo, dores nas costas, tá? Ele vem passando por essas doenças, que se forem mal cuidadas, maltratadas, pode se tornar algo crônico, certo? Fala aqui também problemas relacionados ao sangue, tá? Na espiritualidade traz bloqueios energéticos, certo? O que é um bloqueio energético? É algo de energia espiritual que traz algum tipo de problema para a vida da pessoa. Geralmente esses bloqueios energéticos afeta a saúde da pessoa, tá? Aqui nesse caso, eu vejo que afeta o físico e o mental dele. Por muitas vezes a gente vê ele como uma pessoa meio louca, meio perturbada, que fala o que quer, que pensa o que quer, que faz o que quer. Isso pode ser a questão desses bloqueios energéticos, tá? Mexe muito com o físico e mexe muito com o mental dele e também, claro, com a saúde, tá? Problemas na coluna, tá? Problemas emocionais, eu vejo ele muito estressado, tá? Vejo ele muito estressado. Fala também que esse problema de saúde que ele vem passando é um problema que é muito difícil de curar, tá? E tem possibilidade, André, de alguém da família dele também já ter passado por algo parecido, certo? Traz aqui problemas de pressão, possivelmente pressão alta, tá? Possivelmente pressão alta por conta do estresse, por conta de alimentação, por conta de vários outros sentidos e também por conta do problema de sangue que eu comentei anteriormente. Fala das obstruções, né? Ele está praticamente possibilidade de andar, né? Com aquele problema da saúde que ele vem passando aí, né? É uma bactéria. Ele também, André, ele pode estar sem dormir, tá? Ele pode estar passando por problemas de insônia e traz aqui que ele vai ter que ter um pouco mais de repouso, vai ter que ter cuidados, muitos cuidados, tá? Vai ser um tratamento que pode ser um tratamento longo, tá? Pode ser um tratamento demorado. Fala aqui para ele evitar nervosismo, a questão da ansiedade vai ter que ser cuidado, ele é uma pessoa muito ansiosa. Tem possibilidade, André, de duas coisas muito ruins para a vida dele, tá? Depressão, algum tipo de problema mental e também a questão dessa insônia, tá? Possivelmente ele está sofrendo de insônia por conta dos problemas de saúde, tá? A questão aqui da previsão que eu fiz para ele, esse foi um geral, né, sobre a saúde dele. Questão do problema do que ele vem passando, eu vejo a possibilidade de recuperação, tá? Tem a chance de se recuperar. Mas aqui traz algo, André, que vem se repetindo bastante, tá? Ele é uma pessoa que se cuida, mas ele não se cuida da forma que deveria se cuidar. Não se cuida direito, tá? Ele começa um tratamento e não termina, tá? Ele começa a se cuidar e para no meio do caminho. E eu até estava comentando isso com outra pessoa. É como se fosse uma gripe mal curada, tá? É como se fosse uma gripe mal curada. Se você não cura direito essa gripe que você pega, ela pode voltar com mais força ou pode voltar com uma pneumonia, certo? Então aqui, isso pode estar prejudicando ele. Isso pode estar prejudicando muito ele na questão da saúde, tá? Possibilidade de ele fazer algum tipo de cirurgias mais para frente, tá? Tem sim possibilidade de algo relacionado a cirurgias. E aqui fala que no meio desse caminho,
Se ele continuar dessa forma, não se cuidando direito, tem possibilidade sim de desencarne, tá? Então, ele precisa correr contra o tempo. Entendi, tá bem complicado então a situação dele. Tá bom então. O Armando, fala um pouquinho Hum, então do ministro Alexandre de Moraes, aí, o que que você vê para ele? vamos ver aqui sobre o Alexandre de Moraes. André, sobre o Alexandre de Moraes, aparentemente está positivo para ele, tá? Traz caminhos abertos, traz fartura, também traz uns alertas aqui para ele se cuidar tanto espiritualmente quanto da questão da saúde dele, tá? Mas aqui traz caminhos muito abertos, traz muita positividade, fartura, tá? Um pouco negativo nessa questão da saúde, na questão espiritual também, deve evitar polêmicas e deve evitar brigas e discussões, tá? Referente a uma polêmica que ele se meteu há um tempo atrás envolvendo o Elon Musk, eu acredito que vai ter um desenrolar disso e possivelmente, André, tem possibilidade de eles fazerem um acordo, tá? Ou seja, eles não vão continuar brigados, não, vai ter algum tipo de acordo aí entre os dois para acabar aquela polêmica envolvendo o X, né, o antigo Twitter. Tá, ok. O Armando, então fala seus contatos aí, consultas, quem quiser fazer consulta com você, sua rede social, pode falar aí. Então é isso, André, todo mundo aí que quiser fazer uma consulta comigo de baralho cigano, que é esse aqui, ó, que faça as previsões, tá? Entre em contato comigo lá pelas minhas redes sociais, que é bem facinho. Todas as redes sociais, no X, Instagram, Kawaii, TikTok, etc. Todas as redes sociais, @Bruxo Armando, tá? Rede social oficial. E também lá pelo meu WhatsApp, é o 119 4027 4388, tá? Faço trabalhos espirituais, faço rituais mensais, pactos também para prosperidade, tá? Os oráculos, né? O baralho cigano. Então é só entrar em contato comigo, tá bom? E é isso, André. Tá, ok, Armando. Quero te agradecer mais uma vez aí pela participação, pela sua disponibilidade. Logo mais você volta novamente para trazer mais previsões, então te agradeço. Obrigado você, André. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui mostrando o meu trabalho, tá? Fico muito feliz com o espaço que você me dá. E é isso, André. Espero voltar mais vezes, espero ter mais participações aqui, tá? E espero que todo mundo goste, tá? Espero que todo mundo goste da minha participação de hoje. E é isso. Tá bom então, Armando, obrigado. Obrigado a todo mundo aí que nos assistiu, gente. Continue ligados aqui, porque semana que vem tem um episódio novo para vocês. Ao longo dessa semana vocês vão acompanhar os cortes, né, os melhores momentos, as partes específicas. Então, aproveita aí, ó, se inscreva, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário aí. A gente se vê então na semana que vem.